O Otto está sendo chamado para trabalhar no reino de Deus às 6 da manhã ou às 5 da tarde? Às 6 da manhã. Porque ele tem a vida inteira, todos os dias, sabendo que Deus vai dar para ele o pão de cada dia, que ele está guardado e seguro pelo, literalmente o proprietário, que vai todos os dias olhar, olha aqui, ó, vou cuidar de você hoje. Só que tem pessoas que não têm esse privilégio, sabe? Tem pessoas que estão lá tentando de tudo que é jeito lidar com o dia de hoje e não está dando certo, né, Otto? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco quando vamos ouvir, então, o Evangelho do nosso Senhor a partir de Mateus, capítulo 20. Essa é mais uma das histórias, parábolas de Jesus. Então, lembrem que as parábolas eram histórias que Jesus usava do cotidiano, e aí para ensinar algo para nós, para nossa vida cristã, em Cristo, como nós cantamos. Bom, não vou falar muito mais, mas eu quero convidar então para a leitura desse texto. E assim diz: porque o reino dos... Presta atenção, o reino dos céus, não o reino deste mundo, guardem isso. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, e começa a história, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, uma moeda, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros homens que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, o dono, Eles foram, tendo saído de novo, o dono da propriedade, perto do meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Convidou algumas pessoas para irem trabalhar na sua vinha. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. Lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, para eles receberam uma moeda, 1 denário. Ao chegar os primeiros, eles pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo: esses últimos trabalhadores, apenas 1 hora, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas vocês os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e vai, saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você fica com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os... descobriram de onde vocês acharam essa frase que vocês usam, É bíblica. Lá em Mateus 20, tá? Conhecido esse texto, Mas nós temos que concordar que quando a gente ouve esse texto, causa uma certa indignação em nós, Não tem que dizer, mas é injustiça um negócio desse. Os últimos trabalharam 1 hora só e vão ganhar o mesmo daquele que começou, 5, 6 da manhã, 7 da manhã. É injusto esse negócio. A gente tá falando assim, eu faria a mesma coisa. A gente até fala isso, Eu faria a mesma coisa, ficar murmurando lá, E é verdade.
Se nós olharmos a partir do padrão deste mundo, sim, nós vamos ver que o negócio é injusto. Mas Jesus está contando essa história, e eu falei bastante no primeiro versículo, é sobre este mundo que Jesus está falando? Não. Está falando sobre o reino dos céus. Não é o reino deste mundo. E aí os padrões são diferentes. Então, e tem um detalhe também bem legal. O primeiro versículo já vai dizer que Jesus, como os primeiros, né, o patrão, né, o dono da vinha, combinou, ali no versículo 2, né, pagar um denário, né, uma moeda que valia na época. O denário era o combinado, você trabalhava por um denário, que era um dia de serviço mesmo. E aquilo ia dar sustento para a sua família por até 3 dias. Então você trabalhava um dia para, de repente, muita família, né? Por 2 dias você ia ter comida em casa, ou até 3 dias. Né? Então, essas pessoas trabalhavam literalmente para comer, não tinha o tal do acúmulo. Né? Outra coisa que a gente tem que lembrar também, nessa época não tinha CLT, não tinha carteira registrada. Né? Você era dono de uma propriedade, você até tinha alguns serviçais que eram, né, constante, ou você era dono de alguma coisinha em família, tipo uma padaria, uma verdureira, né? Algum mercadinho em casa, assim, ou você trabalhava como essas pessoas. Na nossa época aqui a gente tem o tal do chapa, né? Que é mais ou menos isso, né? E aí, então, o chapa, ele fica, não sei se vocês conhecem chapa, né? Normalmente na entrada da cidade tem uma plaquinha, a pessoa fica ali, ele é contratado para uma diária, né? Normalmente para carregar e descarregar caminhão, né? E aí fica ali, se alguém vier, né, me contratar, beleza. E na praça, dentro da cidade, existia esse lugar do chapa, né? Dessas pessoas que ficavam ali para serem contratadas. E era nesse lugar, então, que o proprietário, né, pensando no reino de Deus, foi convidar para a sua vinha. E aí eu vou ter que aprofundar um pouquinho para os nossos dias, para a gente entender o que Jesus estava querendo dizer. Às vezes a gente não valoriza e a gente se coloca muito fácil no primeiro lugar, né? Beleza, vim trabalhar, trabalhei, o combinado, né? E o reino de Deus é trabalho. Eu acabei de falar isso para os padrinhos, né? Vocês vão ter trabalho em acompanhar o Otto, né, em servir o reino de Deus, é trabalho, mas um trabalho gostoso, né? Então, na vinha, que o Paulo vai dizer que produz frutos. Olha aí, gostoso, né? O sabor, então, pensando numa vinícola, né? As uvas, o suco, o vinho, e assim é o reino de Deus, saboroso. E aí a pessoa já está lá trabalhando o dia inteiro, já tendo a certeza que no final do dia vai ganhar o sustento para sua família, por uns 2 dias, vamos dizer 3 dias. E aí o texto vai rolando, que o cara, né, o proprietário sai de novo às 9, às 12 e às 3. E chega às 5 horas. Eu sempre fiquei inquieta com esse negócio. Por quê? Porque eu nunca vi um chapa, um ponto de chapa, com um chapa sentado depois das 10 horas. Vocês já viram? Eles começam ali 5, 6 horas, se eles não forem contratados até as 9, eles vão embora. Tipo, já foi meu dia, né? Quem é que vai começar a pagar uma diária, né? Ah, depois do almoço você vem aí, nós vamos fazer tal coisa. Eu vou te pagar uma diária. Não, peraí, metade do dia, né? Mas esses homens estavam às 5 horas, provavelmente eles vieram ali junto com os primeiros, e eles estavam ainda às 5 horas. Sabe, o reino de Deus é semelhante. Por que é que eles estavam até esse horário lá? Eu fico imaginando que é na esperança ainda de serem contratados, talvez nem ganharam um denário, né? Mas pelo menos alguma coisa que dê para levar um pão para casa. Pelo menos o alimento daquela noite. Sabe, não, eu tenho que ficar aqui porque a minha família precisa que eu leve o pão para casa. E eles, então, esperam, ou têm esperança, até o último momento. E eis que o patrão, como diz um texto bondoso,
vocês estão com inveja porque eu sou bom, né? Porque eu sou generoso. Vem e diz, pode ir trabalhar na minha vinha. Sabe? E isso é maravilhoso porque Deus é assim, bondoso e generoso. E Ele continua nos chamando o tempo todo. E a gente, às vezes, né, vai passando o dia. Só que dentro desse dia, vai se atropelando. E aí pensa o primeiro que trabalhou justamente, mas estava garantido, a sua preocupação é, eu vou para casa tomar um banho com a comida da minha família. E o último, sem fazer nada, só que como é que eu vou para casa sem o alimento para os meus filhos? Os nossos dias é meio difícil, né? Mas é assim que a parábola nos ensina. E aí vem para o reino de Deus. Eu vi que o Otto está tão quietinho, eu vou emprestar o Otto. Por favor, Pri, me empresta. Vou usar o Otto hoje. Esse texto tem tudo a ver com o Otto. Vem, Otto. Tu foi recém-batizado agora. Vem cá. E aí, o Otto, ele foi chamado para estar no reino de Deus às 6 ou às 5 da tarde? E aí, vou fazer a pergunta de novo. O Otto está sendo chamado para trabalhar no reino de Deus às 6 da manhã ou às 5 da tarde? Às 6 da manhã. Porque ele tem a vida inteira, todos os dias, sabendo que Deus vai dar para ele o pão de cada dia. Que ele está guardado e seguro pelo, né, literalmente o proprietário, que vai todos os dias olhar, olha aqui, ó, vou cuidar de você hoje. Só que tem pessoas que não têm esse privilégio, sabe? Tem pessoas que estão lá tentando de tudo que é jeito lidar com o dia de hoje e não está dando certo, né, Otto? Pronto. Quem quiser ver ele de novo no próximo culto, né, vou fazer de novo a propaganda. Mas quantas pessoas que estão tentando viver sozinhas neste mundo? Quantas pessoas que está chegando às 9 horas da manhã ou está indo para o final da vida e não está experimentando o que nós experimentamos desde pequeno? Um Deus que diariamente, como eu disse, vem e ilumina o nosso viver com o seu amor, nos cuida e garante isso porque Ele é fiel e bondoso. E quantos outros não? Vou devolver, né? Pronto. Vai lá para o lado da Pri de novo. Aí, Pri, vou devolver. Daqui a pouco me empolgo e jogo ele para cima, né? Vocês sabem que eu falo com as mãos, né? Sabe? Só que daí veio o nosso compromisso. Jesus não está mais aqui chamando. E aí nós falamos também no batismo. Nós somos batizados para nos vestirmos, nos revestirmos com a qualidade do próprio Cristo. Quem é que hoje tem o compromisso de ir na praça e chamar os outros agricultores que estão aflitos em casa, ou né, na rua, perdido porque está faltando o básico para viver? Olha em volta. E aí eu vou voltar no texto de Filipenses. Quem você gostaria de que estivesse no céu? E talvez não sabe o caminho, ou se esqueceu mesmo de Deus. Ou pior, nos nossos dias tem pessoas que nem sabem quem é Deus. Gente, nós estamos no advento, e eu escuto muito o pessoal dizer assim, olha pastora, é triste essa época, porque as pessoas nem sabem mais o que comemorar, nem sabem mais o sentido do Natal. E é verdade. Mas o que você, o que eu estamos fazendo para lembrar essas pessoas de novo o sentido do Natal? Sabe? É um tempo onde nós somos chamados a literalmente dizer, olha, o pisca-pisca está brilhando, né? A luz está acesa, porque Jesus tem brilhado todos os dias na tua vida. É o sinã? Tem pinheirinho? Porque nos lembra que mesmo com o inverno, Jesus ele nos dá a vida. Mesmo no momento difícil, Jesus nos dá a vida, sabe? Tem as bolinhas, né? Porque nós temos presentes que Deus tem nos dado. E a gente tem ficado, o povo não sabe mais o sentido de Natal. Tá, mas o que é que a gente está fazendo? Para essas pessoas que de repente está 5 horas da tarde e ainda não sabem quão bondoso e generoso é o proprietário, ou o reino celestial, o dono do reino celestial. Sabe, é um chamado, é um puxão de orelha para nós, sim, e eu me coloco no meio, tá? Porque nós estamos vendo pessoas que estão vivendo nessa aflição,
sem o cuidado. E sem contar que nós também, às vezes, somos os primeiros, né? Murmurando, reclamando. E vai lá, chegou esse pessoal aí, tá ganhando mesmo que eu? Mas, peraí, eu não combinei com você? A minha justiça, a minha bondade está aqui. O que você precisa para viver, eu estou te dando. É presente. Estou te convidando. Eu não posso ser generoso com todo mundo? Não, eu sou egoísta. Eu quero tudo para mim. Acredite, se vocês convidarem para o próximo culto, vai ter noite feliz. Talvez você vai convidar alguém que não sabe cantar Noite Feliz. Ah, pastora, sim. Tem gente que não sabe cantar Noite Feliz, que nunca veio num culto de Natal, que nunca participou de um teatro de Natal que a gente vai ter das crianças. E a culpa talvez é nossa, porque nós nunca convidamos ela. Sabe, Jesus está dizendo que nós temos que convidar, a propriedade não é nossa. Né? A gente tem que apontar, olha, eu sei um lugar que vale a pena trabalhar. Tem um patrão muito bom, tem um rei e senhor, né? Vamos mudar o texto bíblico. Tem um rei e senhor maravilhoso que cuida da nossa vida. Vamos lá conhecer? Com certeza ele, do mesmo jeito que tem sido generoso comigo, vai ser generoso com você. Por isso, que a gente possa olhar tudo que Deus tem feito, ser grato, porque Ele nos dá o que a gente precisa para viver. O denário, né? Uma moedinha. Mas que a gente seja ousados em convidar tantas outras pessoas para fazer parte disso, que é tão maravilhoso. E sim, experimentar. Literalmente o cuidado amoroso de um Deus que sabe o que nós precisamos. E a gente possa ser ousados mesmo. Faz a listinha de quem você quer convidar para o próximo culto. Eu vou mandar o convitinho, compartilha no WhatsApp. Tem muitas pessoas que precisam ver a Maria e o José, né? O Jesus, né? Precisam ver, cantar as músicas de Natal, sair daqui com o coração cheio do amor de Deus e receber também o seu denário, receber também a sua moedinha e levar a bênção para casa. Sabe, é o convite. Seja ousado. Não custa convidar várias pessoas para virem. E não é para o culto, não. Estou ouvindo uma música de Natal. Meu, que música bonita. Vou mandar para o fulano. Olha, essa mensagem de Natal que eu ouvi. Meu, ciclana precisa ouvir isso. Sabe, é compartilhar o reino de Deus com as outras pessoas. O reino celeste. Que sejamos ousados e gratos por tudo que Deus tem feito. Que assim seja. Amém.